Salve Maria, Deus os abençoe. Eu sou o Wagner de Paula, o cofundador da comunidade católica mariana Virgem do Apocalipse. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para ativar aí as notificações para receber sempre em primeira mão quando tiver um vídeo novo no nosso canal. Canal 100% católico e 100% mariano, para levar a graça de Deus à tua casa e à tua família. E hoje eu trago um pouco aqui para vocês algo muito precioso. Nós sabemos que a leitura é algo maravilhoso. A Sagrada Escritura, o Evangelho, é o nosso guia para nos tirar toda a dúvida, colocar a decisão, colocar a escuta da voz de Deus. Também muito importante são as leituras para nos trazer o conhecimento, mergulhar em águas mais profundas, conhecer aquilo que nós nos decidimos, que é viver segundo a vontade de Deus, sabendo que só se ama aquilo que se conhece. Portanto, hoje eu vou trazer para vocês um pouco do livro Imitação de Cristo. Bom, o livro Imitação de Cristo, aí há divergências sobre o verdadeiro autor. Aqui nesse exemplar que eu tenho, diz que é Thomas de Kempis, mas esse livro aí vem há décadas, um livro que sobreviveu aí há tanto tempo, então quer dizer que é um livro muito bom. E não se sabe ao certo se realmente é este o autor ou quem foi que escreveu. Mas é algo maravilhoso porque ele nos convida a imitar aquilo que é perfeito. Qual é a nossa maior inspiração? Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês, para deixar com um gostinho de quero mais aí, para quem ainda não leu, buscar ler esse livro. E eu vou ler para vocês um pouco do capítulo 14, que vai trazer sobre julgamento, o nosso julgamento. Então, o capítulo 14, o título é assim: o juízo temerário que se há de evitar. Volta os olhos para ti mesmo e cuidado ao julgar os atos dos outros. Volta os olhos a ti mesmo e cuidado ao julgar os atos dos outros. Aqui já nos convida a imitar Jesus. Olhar para dentro de nós mesmos e não julgar o outro. Por que não julgar? Quando julga o outro, em vão se esforça o homem. Frequentemente erra e facilmente peca. Amados irmãos, quando nós julgamos, muitas vezes sem conhecimento, sem talvez vivenciar aquela realidade daquela pessoa, primeiro que nós estamos aí com grandes chances de errar no nosso julgamento. E nós sabemos disso. Quantas vezes o nosso humano, mesmo sem conhecer determinada pessoa, de acordo com alguma atitude que nós acreditamos que ela cometeu, que muitas vezes nem é verdade, nós aí fazemos um pré-julgamento, um julgamento errado daquela pessoa. Vai dizer aqui também que quanto a si mesmo julga e examina, pelo contrário, sempre trabalha com o fruto. Por quê? Porque já com nós é diferente conosco. Às vezes nós buscamos os consolos, as coisas boas, enxergar as nossas virtudes, nos sentirmos importantes, e nós temos dificuldade em enxergar as nossas misérias, aquilo que nós precisamos realmente mudar, melhorar, porque é mais fácil encontrar a miséria no outro do que em nós mesmos. Porque quando nós encontramos em nós mesmos, nós nos ferimos, nós sabemos o quão miseráveis nós somos, e aí nós precisamos buscar a mudança, e a mudança traz dor e sofrimento. Mas é necessário. Aqui já nos diz: cuidado ao julgar os outros e olha para dentro de ti mesmo. E aí vai dar prosseguimento dessa forma: tal como nos parece a coisa ao coração, assim julgamos com frequência a seu respeito. Ou seja, quando nós sentimos aí algo que diz ao nosso coração, nós já julgamos com frequência. Só que nós temos que compreender que nós também temos um inimigo. Inimigo que é o demônio, que quer nos afastar da presença de Deus, que quer nos fazer errar, nos fazer pecar. E ele pode nos confundir com aquilo que não é perfeito, que são os nossos sentidos. É perfeito sim a criação de Deus, mas nós podemos errar pelos nossos sentidos.
A nossa visão pode nos enganar e a gente fazer um julgamento de uma coisa que se parece, mas não é. O nosso ouvido pode nos enganar, a nossa audição, porque nós podemos pensar e escutar algo que pode não ser. Pode estar errado no contexto. E isso hoje está muito presente nessas fake news. Hoje muitas pessoas aí já têm acesso a determinadas notícias que muitas vezes trazem a opinião de uma pessoa, ou seja, já vem falado não uma verdade, mas uma opinião sobre algo, e isso é passado para frente. E nem sempre isso é verdade. Então nós temos que ter, como católicos, esse cuidado, esse zelo em saber que tudo aquilo que nós estamos propagando, falando, é verdadeiro, é sincero. Em razão de um amor particular, com efeito, corrompemos facilmente um juízo verdadeiro. E aí, amados irmãos, eu quero que vocês compreendam que tem verdade que dói. Tem verdade que dói. E aí, muitas vezes, nós nos corrompemos para que essa verdade dolorida, sofrida aos nossos ouvidos, se torne uma mentira. Para que seja mais facilmente digerida. E, amados irmãos, eu já passei por isso, muitos de nós já passamos por isso. De repente vem uma crítica verdadeira. E aí você se consome com aquela crítica. Muito sofre, porque não queria ter ouvido aquilo, queria ter ouvido um elogio, uma coisa boa. Mas aquela crítica se faz necessária. E aí nós nos corrompemos, ou seja, nós julgamos a pessoa que tentou nos ajudar, tornando aquilo uma mentira ao nosso coração, para que nós continuemos daquela forma e não enfrentemos a nossa miséria e nos transformemos. Se Deus fosse sempre a pura intenção do nosso desejo, não nos veríamos tão facilmente perturbados por causa da resistência de nossa maneira de pensar. E olha que precioso isso. Irmãos, nós somos inconstantes. Se Deus fosse sempre o dono dos nossos pensamentos, das nossas palavras, nosso mundo não estaria dessa forma. Nós já estaríamos em paz. Nós já estaríamos na presença, na essência. Mas por quê? Quando nós deixamos nos levar pelo nosso humano, nós nos perturbamos. Nos perturbamos porque há uma resistência dentro do nosso pensamento. Aquelas pessoas que pensam igual a nós, para nós serve. Aquelas que pensam diferente, aquelas que se opõem a nós, não servem para nós. E nós temos vivenciado isso muito, muito fortemente. Nunca se falou tanto de preconceito, intolerância. E por que dessa intolerância em todos os sentidos, em todos os aspectos? Tanto aquilo que Deus fala, muitas vezes nós deixamos de lado para viver o nosso humano, a nossa humanidade, porque é mais fácil. Irmãos, é mais fácil nós não queremos ser transformados. É mais fácil nós não lutarmos contra o pecado, porque o pecado é uma coisa cômoda. É difícil fazer violência contra aquilo que nós precisamos mudar. É difícil enfrentar essa resistência que diz aqui nesse livro, do nosso pensamento, da nossa ação. Mas para que nós imitemos a Cristo, é preciso fazer essa violência. É preciso compreender o que é vontade de Deus e o que é confusão do inimigo. O que é confusão do inimigo. Mas algo se oculta sempre dentro de nós, ou ainda concorre de fora, que igualmente nos atrai. Muitos há que ocultamente se buscam a si mesmos nas coisas que fazem, e não sabem. Parece que estão em boa paz, quando as coisas se fazem de acordo com o seu querer. Se, no entanto, algo diferente do que desejam se faz, rapidamente se inquietam e ficam tristes. Amados irmãos, isso é uma verdade irrefutável. Muitas pessoas se dizem na presença, na paz,
quando tudo concorre para o bem, mas quando vem a tribulação, quando vem o desacordo com a sua vontade, quando ele precisa fazer essa violência que eu dizia, ficamos tristes. Ficamos tristes, porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Quando é maravilha, louvado seja Deus e glória, graças a Deus, louvado seja o teu santo nome. Mas quando Deus vem nos podar, nos tirar alguns vícios, nos impor alguma resistência, aquilo que precisa realmente ser mudado, é a hora que muitos se perdem, se entristecem. Em razão das diversidades de pareceres e de opiniões, originam-se com grande frequência dissensões entre amigos e concidadãos, entre pessoas religiosas e devotas. Aí, amados irmãos, isso é muito comum, né? De nós buscarmos aí conselhos que nos direcionem com aquelas pessoas que nós confiamos, que nós temos determinado apreço, mas muitas vezes isso causa confusão ao nosso coração. Porque, primeiro, a vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas. Segundo, é claro que determinados conselhos são muito importantes, de pessoas que vivem também a mesma caminhada, mas muitas vezes elas também erram. Não por maldade, muitas das vezes. Mas elas também erram. O que precisa prevalecer? A vontade de Deus. Por mais que nos doa, por mais que nos entristeça ouvir certas coisas, nós precisamos enfrentar essa verdade. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês, um pouco do livro Imitação de Cristo. Que nós busquemos, então, imitar nosso Senhor Jesus Cristo, sofrer violência se for preciso, para enfrentar toda a resistência do nosso pensamento e do nosso julgamento. Olhe para dentro de ti mesmo, antes de julgar e olhar a miséria do outro. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe. Salve Maria!